que nós vamos receber, tá bom? Paz do Senhor a todos, Deus seja louvado, Joel, meu filho, Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Estou vendo aí alguns queridos, pastor Marcos, pastora Marísia, são os nossos anciõezinhos, né? Mas que são tão jovenzinhos que dão baile muita gente aí jovem, glória a Deus por isso. Aleluia. Mas foi bom estar ouvindo um pouquinho do que vocês estão fazendo, não é o meu métier, né? Mas é a parte que, infelizmente, tem que ser feita numa igreja que tem uma organização. Jesus era organizado, ele dividiu o pão, ele mandou sentar de 50 em 50, fez tudo organizadinho, né? Ele aprendeu isso. Então, uma igreja que não é organizada também não prospera. Mas, graças a Deus, que eu posso ficar fora disso, aleluia. Eu posso ficar no profético, né? Para poder passar aquilo que Deus fala com uma visão profética e apostólica, que está acima de uma organização, né? Eu creio, eu tenho certeza que você pensa assim também, senão você não me convidaria, que a organização ela está para auxiliar a visão e o profético apostólico. A organização não está acima da visão. Pelo contrário, a visão é o principal, mas se não tiver uma organização por trás, a visão não chega, não alcança onde precisa ser alcançado. E quando eu começo a pensar nessa questão profética, eu não sei por que me veio no coração, né, como João Batista, quando começou o ministério dele, ele usou uma palavra profética que estava no livro de Isaías, não é o tema ainda da palavra, eu estou me controlando aqui, você me deu 2 horas para falar, mas eu vou tentar reduzir aqui em 30 minutos. Mas João Batista, quando começa, é interessante, Joel, porque ele fala a voz do que clama no deserto. Isso significa que o profético verdadeiro, ele sempre será uma voz no deserto. O que significa isso? Que não são muitas pessoas que entendem do profético, que vão ouvir o profético. Muitas vezes é preferível ouvir uma coisa muito mais light, uma coisa mais tranquila, uma coisa que não afete os ouvidos, uma coisa que não confronte, alguma coisa assim que seja mais agradável do que ouvir um profeta. Por isso que eu creio que João Batista clamava como voz do deserto. E muitas vezes a gente se sente assim como profeta, clamando no deserto. Eu estava vendo um texto aqui, quando Jesus foi tentado pelos fariseus e saduceus, em Mateus capítulo 16. Eu vou ler esse texto aqui, por favor. Mateus 16, o verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. Não podeis discernir os sinais dos tempos? E aí, quando parou aqui, eu comecei a fazer uma retrospectiva. Na época de Davi, um pouquinho antes de Davi, eles tinham uma tribo que eles usavam, que era a tribo de Issacar, para discernir os tempos. Muitas vezes, até na guerra, eles usaram os jovens da tribo de Issacar para definir qual caminho tomar que Deus estava revelando. Depois de Davi, vem os profetas, e Deus usou os profetas do passado exatamente para ajudar o povo a discernir os tempos que estamos usando. Por exemplo, Abacuque, quando Abacuque fala, né? Aviva, Senhor, a obra no meio dos anos, mas logo em seguida ele fala, lembra-te da tua misericórdia. Aí eu fui estudar esse assunto, eu descobri que o profeta Abacuque também era uma voz do deserto, porque ele estava falando de algo que ele já tinha visto, já tinha acontecido, já tinha passado por uma prova difícil, ele estava vendo que ia acontecer de novo, e aí ele clama pela misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo pedindo um avivamento. Então, os profetas eram usados. Agora Jesus chega. E os discípulos e os próprios saduceus e fariseus falaram, bom, agora temos Jesus, ele vai dar para nós os sinais. Ele vai dizer quais são os sinais.
Mas ele vem com uma outra mensagem. Ele diz: olha, você sabe discernir o tempo. Então, vocês têm que buscar discernimento. Então, agora eu entendo por que nós somos diferentes do tempo de Davi, do tempo de Issacar, do tempo dos profetas, do tempo de Jesus, porque ele disse que o Espírito Santo nos traria o discernimento, a sabedoria para entender os tempos, e que o Espírito Santo nos relembraria tudo que foi ensinado por Jesus. Então, o que nós temos hoje? Nós temos que ouvir o Espírito Santo e, principalmente, retornar à busca do Espírito Santo. E essa é a grande tônica que nós precisamos. Eu não tenho dúvida, eu não sei se alguém ainda tem nessa cabeça, talvez eu seja a voz que clama no deserto, mas eu não tenho dúvida de que a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja metodista renovada, eu não estou falando igreja nenhuma, eu estou falando a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. No mundo nunca mais poderá ser o mesmo. A todas as oportunidades que Deus está dando de mudança, de uma visão nova. Por exemplo, se nós pegarmos toda a restauração que Deus fez nesses últimos anos, vamos pegar só um exemplo pequeno aqui, adoração, que é algo que todo mundo aqui que está aqui, pastores, líderes, sabe o que nós estamos falando. Né? Nós vamos vir lá atrás, quando a reforma começou, o que era uma adoração? Não era uma adoração, eram cânticos, eram hinos, era o coral, era alguém cantando, era uma participação silenciosa. E, de repente, Deus levanta uma restauração profética. Alguém teve uma visão profética e começa a trazer um novo tipo de canção, de adoração, e isso começa a impactar as igrejas. E aí vem um tempo de louvor, que nós chamamos, onde as pessoas se alegram, que pulam, que dançam. Eu lembro de ter participado desse mover ainda na época tradicional, né? A gente era chamado de animado, né? Não de avivado, de animado, porque a gente já cantava esses cânticos, né? Mas hoje, a igreja verdadeira, a igreja que vai vir pós-pandemia, por favor, pastores que estão aqui, me entendam como voz profética, a igreja pós-pandemia não será mais a igreja de shows, não será mais a igreja só de louvor, de agradar a alma das pessoas, cantar cânticos que agradam as pessoas, mas será muito mais de adoração, a verdadeira adoração, Aleluia. porque se Deus não trouxer o trono dele, a igreja passará pelas mesmas provas que o mundo está passando. E só tem uma maneira da igreja, corpo vivo de Cristo, com toda a organização que é feita, não venha sofrer todas as consequências, é que a majestade, a glória de Deus esteja dentro do templo. E aí vem aquilo que a gente chama de adoração. Eu sei que nós temos aqui especialistas nisso, temos aí o Davi Maia, né? Quem sou eu, né, para tocar nesse assunto? Mas como profeta, eu posso falar algo para vocês. Há uma mistura ainda, de modo geral, entre louvor e adoração. Muitas das equipes, eu não estou falando da renovada, tá? Estou falando de modo geral, mas se servir para ir para a renovada, para o Felipe, para o Davi Maia, para o outro Felipe que está aí, quem sabe, ainda há uma mistura muito grande entre louvor e adoração. Se nós pegarmos o templo antigo, e nós somos templo do Espírito Santo, o templo antigo era dividido em 3 partes: o átrio externo, o átrio interno e o santo dos santos. Quando nós pegamos isso, nós entendemos que lá atrás, quando começou a questão do coral, aquelas pessoas que cantavam, faziam o cânticozinho, né? os corinhos, aquelas coisas, nós estávamos no átrio externo. Nós estamos no átrio externo. Não é errado, não sei se você está me entendendo. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo, tudo bem, mas estava no átrio externo. Depois, com o louvor, com a modificação, com a renovação das músicas, nós fomos para o átrio interno, onde as pessoas se congregam, onde todos se alegram com as músicas, assim por diante. Mas tem o Santo dos Santos, que é o lugar onde nós vamos realmente buscar o poder de Deus e ali a face de Deus. Como que a gente distingue isso? É muito fácil. Eu não sou músico, mas eu distingo muito fácil a questão do que é o louvor, do que é a adoração. Toda a letra musical que fala mais de mim
do que de Deus, ela é louvor, ela não é adoração. Aquelas músicas, eu preciso de ti, Jesus. Oh, me santifica. Estão falando de mim. Isso são louvores. Mas chegou o tempo de a gente entrar no Santo dos Santos, que é Deus é soberano, Deus é tremendo, toda a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Isto é adoração. E isso é que nós precisamos na Aleluia. nova igreja pós-pandemia. A igreja pós-pandemia tem que mudar a finalidade da adoração nos cultos. Dentro da organização que você tem, por exemplo, Joel, e você não tem culpa disso, porque agora até a lei vem em cima de nós, né, com horário, com aquelas coisas, né? Você tem que se adaptar, né? Não deixou de fazer, mas teve que se adaptar. Então, o teu tempo ficou um pouco mais limitado. Mas aquele pouco tempo que o louvor aparece é o suficiente para entrar no Santo dos Santos. Eu fico imaginando a hora que a Aleluia. glória de Deus descer ali, qualquer um que pregar, Joel, qualquer um que pregar, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária, porque já houve uma Aleluia. unção, o Santo dos Santos, chegando no meio da igreja. Eu estou pegando um pequeno exemplo, né, do que Deus quer de igreja pós-pandemia. E que Deus está falando, como profeta de Deus, o que vai acontecer nas igrejas pós-pandemia. Não serão igrejas de show. Você veja que as igrejas hoje, que dependiam de show, acabou. Estão fechando porque não tem show, não tem cantor para vir cantar, né? Não tem outras coisas. Mas não, a igreja precisa de adoradores. Adoradores. E a Igreja Metodista Renovada tem potencial para isso, para levantar Aleluia. altares de adoração, para que os momentos de adoração. Isso não precisa ser só no culto, viu, Joel? Eu não sei exatamente a organização de uma célula, mas eu acho que no momento de célula também existe louvor, existe adoração. São momentos de trazer a presença de Deus dentro da casa das pessoas, no live, onde quer que seja, adorar. Esse é o momento, porque é na adoração que nós vamos trazer a glória de Deus. E aí eu começo a pensar em todos os exemplos bíblicos. Toda vez que a glória de Deus aparecia, milagres aconteciam. Gente, eu não consigo imaginar Deus descendo e não acontecer nada. Eu não consigo imaginar a glória de Deus descendo num lugar foi só gostoso, foi só alegria, não. Quando Deus desce, milagres acontecem, as coisas acontecem, as pessoas Amém. modificam. E nós vamos agora para o tempo principal, que através da adoração, Deus vai abrir portas novas de evangelismo. Escute o que eu vou falar. A Aleluia. adoração vai ser o carro-chefe para o evangelismo da nova igreja pós-pandemia. As igrejas adoradores terão portas abertas tão extraordinárias que não precisará grandes apelos para as pessoas se converter. Haverá uma comoção. A glória de Deus descerá no meio do povo. As pessoas terão desejo de se converter, desejo de entregar a vida a Jesus, porque as pessoas estão carentes. Aleluia. Deus preparou esse ambiente usando uma maldição para transformar em bênção, usando um vírus maldito para usar isso para a glória dele. De tal maneira que as igrejas pós-pandemia têm que abrir os olhos para mudar. Precisamos de adoração e evangelismo. Serão as duas armas que Deus nos dará nesse tempo. E eu não quero me alongar muito, eu queria apenas profetizar isso, para que a liderança, os pastores começassem a pensar nisso. Nós não temos mais a mentalidade antes da pandemia. Gente, não é mais. Esse mundo não pode, não vai voltar mais a ser o que era. Não quero falar aqui das coisas ruins, mas o globalismo está aumentando. Os Estados Unidos, que era, vamos dizer assim, um dos poderes para impedir as coisas ruins no mundo, você veja que o presidente que assumiu, já no primeiro dia, já começou a trazer só coisas terríveis que vão influenciar o mundo inteiro. Quem é a força que vai parar isso? Não é o homem, não é um partido, é a igreja. Mas não aquela igreja antiga, Aleluia. não a igreja antes da pandemia, uma igreja nova, de mentalidade nova. Eu não fico triste com muita gente que nesse tempo caiu fora, não, Joel. Eu fico feliz,
por incrível que pareça, porque são pessoas que não tinham comprometimento nenhum, porque agora vai ser o tempo da grande separação entre os que são dos que não são, dos verdadeiros, aqueles que querem adorar a Deus de verdade, aqueles que fazem aliança, aqueles que não que pagam o preço de verdade. E Deus não precisa de muita gente. Gideão não precisou de 22.000 para vencer. Gideão precisou de 300 fiéis, 300 pessoas que estavam com a mesma visão. Joel, se você tem esse grupo aí fiel com você, se entrarem na adoração, se abrir as portas do evangelho, se houver aliança verdadeira de coração, e aqueles que verdadeiramente ficarem juntos, você pode conquistar muito mais do que conquistava antes da pandemia, com muito mais gente, com muito mais coisa. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço o teu coração e sei que o teu coração é para isso, é para conquistar. Por isso, cada líder que está aqui hoje, cada pastor que está aí, é tempo de nós renovarmos a nossa mente. A igreja pós-pandemia é uma igreja de adoração e uma igreja de evangelismo. Tudo tem que ser voltado para isso. Eu estava vendo aí o Felipe falar da questão da oferta, né? Falando da questão da oferta. Gente, se há um momento que nós temos que pensar, e aí dê asas às suas imaginações, Joel e Felipe, momento de adoração é o momento da oferta. Meu Deus do céu! Eu vi algumas igrejas nesse tempo, até um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei muito feliz, porque esse era um desejo que eu tinha no coração de ver no Brasil. Eu vi isso na Inglaterra, numa igreja nigeriana. O pastor nem falou nada de oferta. Na hora do louvor, as pessoas começaram a ofertar, iam para frente. Era uma coisa assim tão espontânea, porque a adoração mexe com isso, né? Você vê hoje, né, Aleluia. a mentalidade do povo. Eu sei que a gente sofre com isso, né? A gente tem que falar da oferta, tem que falar do dízimo. Parece que se não falar, não vai, porque está faltando ainda a mudança de mentalidade. E essa mudança vai vir nessa nova igreja através da adoração. Por isso, eu tenho uma convicção no meu coração. Pode ser que eu estou falando aqui no deserto, pode ser que a minha voz seja a voz do que clama no deserto, mas a base de tudo daqui para frente vai ser a adoração. Se pensarmos na oferta, a adoração. Se pensarmos em alguma coisa, a adoração, porque é isso que vai mover daqui para frente. E para terminar, quando Deus chamou Josué para entrar na Terra Prometida, ele mudou a estratégia. Isso, para mim, foi uma das revelações mais fortes que eu vi nesse tempo. Quando Moisés liderava o povo, a igreja antes da pandemia, Moisés é a igreja antes da pandemia. Desculpa a comparação aqui, mas ela é minha. Então, Moisés está liderando um povo antes da pandemia. Quem fazia tudo? Moisés. Ele que ia na frente, ele que liderava, ele que tinha a vara. E a Arca da Aliança ia lá atrás. Mas quando chegou na hora de entrar na bênção, na Terra Prometida, Deus chamou Josué e falou: a Arca da Aliança vai na frente agora, porque vocês vão passar por um caminho que nunca passaram antes. Joel, a igreja vai entrar num tempo que nunca passou antes, pós-pandemia. Ninguém sabe. Não existe livros, não existe nada. Então, a Arca da Aliança tem que ir na frente. A adoração. Jesus vai abrindo as portas e nós vamos atrás, no fluir, no vácuo da adoração, e a glória de Deus vai entrando e assim vai ser poderoso. Era isso que eu queria passar assim, no coração, porque é a voz que clama no deserto, e que toda organização que você tem feito e continua fazendo e precisa fazer, porque não só por causa da lei, não só por causa dos cuidados das pessoas, porque a gente não pode dar mau testemunho, mas para que esta organização consiga fazer com que a visão flua e atinja os seus objetivos. Que a adoração seja um marco na Igreja Metodista Renovada a partir do pós-pandemia, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esse momento, por essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, essa palavra pós-pandemia, nova igreja que o Senhor está levantando na face da terra. O Senhor permitiu uma revolução no meio da tua igreja, o Senhor paralisou a tua igreja para que ela se alinhasse, para que ela se arrumasse, para que ela pensasse diferente,
para que agora, após pandemia, possamos pensar na verdadeira igreja como o Senhor quer. E o que o Senhor colocou para Josué lá no passado, para conquistar a terra, é a mesma coisa para nós hoje. Para conquistar, para evangelizar, a Arca da Aliança precisa ir na frente. Que seja uma realidade na nossa vida particular, não só na igreja, mas nas nossas casas, nos nossos lares, nas células, em todos os lugares, para a glória do teu nome. Eu abençoo ao Joel, Sandra, Pedrinho, essa família tão abençoada que tem pago um preço altíssimo para que a visão da Renovada vá em frente. Abençoo cada líder que se comprometeu com ele, que se aliançou com ele, que está pagando o preço de verdade, que não está preocupado em agradar homens, mas agradar Deus através desse trabalho. Senhor, que haja uma nova aliança a partir de agora, que a igreja pós-pandemia seja diferente, que a Renovada seja mostrada como uma igreja de adoração, igreja de milagres, mas igreja onde o evangelismo acontece naturalmente. Quero abençoar cada um em cada lugar, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré, e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém.